Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o evangelho dessa terça-feira do Centro Espírita Capitão Vendramin, Arca de Noé. Antes de nós começarmos o nosso evangelho, vamos primeiro lembrar que as palestras públicas acontecem todos os domingos às 19 horas. E junto com as palestras, nós temos a evangelização infantil para crianças a partir de 3 anos de idade. Então, enquanto os pais assistem a palestra, as crianças são evangelizadas pelas evangelizadores capacitados. Então, vamos primeiro fazer a nossa oração, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, que são os mentores da nossa casa, e vamos pedir que esse evangelho traga luz e leve um pouquinho assim, como que eu vou falar? Que as pessoas, que nós, através desse evangelho, repensemos um pouquinho nossas atitudes, nossa vida, porque essa é a maior finalidade da doutrina espírita, né? É nós nos melhorar intimamente através do estudo, através do aprendizado. A nossa lição de hoje está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição 157, que tem um tema que eu adoro, crianças, né? Então começa assim: Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. Está em Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Então, aqui ele está falando que nós temos que pensar que cada criança que reencarna nesse mundo é um espírito que já vem com as suas, às vezes com as suas missões, com aquilo que tem que corrigir, e que cabe a nós não dar somente o material, não somente o pão, mas sim conduzi-las ao bom caminho. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima do trabalho necessário à sua sublimação. Então, nós todos viemos com missões, né? E cabe aos pais, quando nasce uma criança numa família, tanto aos pais como aos tios, a todos os familiares, aos irmãos, que ajude essa criança a impor limites, ela aprender a conviver socialmente, a reconduzir o seu espírito para um espírito mais tranquilo, que ela cumpra a sua missão, a que ela foi designada, mas sem só na parte material, mas principalmente na parte espiritual, que é convivendo bem, sendo uma pessoa carinhosa, e isso é a missão da família, a missão dos pais, que é reconduzir esse espírito ao bem. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas eles relegam a alma alimentar ao abandono. A vadiagem na sua fábrica, na sua rua, fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Então, hoje em dia, nós estamos muito materializados, né? Às vezes os pais, a família quer trabalhar muito para dar para a criança o celular. As crianças estão ganhando celular cada vez mais novas, né? O celular mais bonito, o brinquedo da moda, e aí acaba que trabalham tanto que esquecem daquela parte principal, que é a convivência familiar, né? Que é aquele sentar à mesa, conversar.
é colocar limite na hora das crianças olharem o celular. E isso, isso acontece só quando os pais também fazem isso. Porque se os pais só ficam no celular o dia todo, quando estão em casa, não dá atenção aos filhos, eles também vão fazer isso mesmo, porque as crianças são educadas pelo exemplo. E às vezes a criança não precisa nem de tanta roupa, nem de tanto brinquedo, nem de tanta atividade social. Ela precisa às vezes de carinho, de conversas, de atenção, né? E aí essa é a maior missão dos pais, né? Ouvir a criança, ver quais são as tendências que ela tem e tentar combatê-las, né? Tanto quando tiverem algumas tendências para o mal, né? Isso tudo é feito pelo exemplo, pelo carinho, pela união familiar, pelas conversas. Às vezes a gente vê muito famílias muito abastadas que têm os filhos mais desviados do mundo, e às vezes a gente vê famílias tão humildes que os filhos conseguem seguir um caminho tranquilo, sem tanto conforto material, mas com uma paz espiritual e seguindo aquilo que Deus deixou para nós, né? Que é amar uns aos outros, né? Praticar o amor, a caridade. E assim, eu acho muito interessante que tem famílias que criam os filhos respeitando os mais velhos, e depois, quando as pessoas ficam mais velhas, os filhos, os netos cuidam dos avós, cuidam com carinho, porque eles seguiram o exemplo dos pais que fizeram isso com seus pais. E ao mesmo tempo tem famílias que não ligam para os mais velhos, que abandonam os mais velhos, porque é tanta demanda material que não tem tempo para eles. Então isso tudo vem do exemplo familiar, isso tudo vem da convivência, da educação, daquilo que a família deseja para o bem que a família deseja para os seus filhos, e depende muito da sua conduta. Não despreze, pois, a criança entregando aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desemparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. E aí nós vemos isso muito na evangelização infantil. Às vezes as mães levam as crianças uma semana, e na outra semana às vezes aparece algum programa que eles não podem ir, e as crianças cobram dos pais. Elas falam, não, eu quero ir. Então é muito importante essa disciplina no conduzir a criança na evangelização, nos bons exemplos, nos bons caminhos, né? E a gente no Evangelho tem a história de uma senhora que era muito rica e que ela fazia muita caridade. Ela gostava, quando ela fazia caridade, ela se vestia de maneira mais simples para não constranger a quem ela estava fazendo caridade, e levava aquilo que ela tinha de melhor para as pessoas, né? E um dia a filha dela pediu que ela também queria fazer caridade. Aí a mãe falou para ela, então, para você fazer a caridade, você vai ter que fazer com alguma coisa que você faça, porque com eu te dando dinheiro para você comprar as coisas não adianta, você vai ter que ter algum trabalho, você vai ter que renunciar a alguma coisa que você gosta. Por exemplo, se você vai doar algum brinquedo, tem que ser um brinquedo que você ainda brinque, que esteja em bom estado. Aí eu posso te ensinar a fazer um tricô, para você fazer uns casaquinhos. E assim ela fez com a filha, exemplificando o amor através da caridade.
Então é isso que é importante, a gente mostrar para os filhos, para a família, para os nossos filhos, principalmente para os nossos filhos queridos, para os nossos sobrinhos, que existem pessoas que não têm a mesma oportunidade material que nós temos, mas também que a gente tem que fazer isso com amor no coração. Porque não é só o material que engrandece as pessoas, é também às vezes uma palavra de carinho, o ouvir. E a criança, hoje em dia, ela é muito relegada ao segundo plano, né? As famílias estão preferindo ter mais cachorro do que criança, porque elas acham que o cachorro não reage, não reclama. Mas o que Jesus falou pra gente, né? Que nós temos que trabalhar em nós o amor. E pra gente trabalhar em nós o amor, nós temos que repassar esse amor. Então, por exemplo, criar um outro ser, uma outra pessoa, exige uma responsabilidade, porque são as nossas atitudes que vão exemplificá-lo. Então nós temos que trabalhar em nós também esse amor, esse desprendimento, para que possamos repassar a elas esse mesmo amor e esse desprendimento. E as crianças são o nosso futuro, né? Aquilo que essas crianças que nós estamos criando hoje serão os adultos de amanhã. Então nós temos que criá-las bem para que a gente possa ter um mundo melhor. A gente reclama tanto que precisa de um mundo melhor. Como que nós fazemos isso? Através da nossa dedicação, através do nosso amor a todas as crianças. E não são só as crianças da nossa família, não. São as crianças que às vezes a gente trabalha, que a gente encontra. Lá na Arca de Noé, na instituição de amparo Arca de Noé, nós temos um projeto que nós cuidamos de gestantes e crianças de 0 a 6. A gente trabalha para ajudar as mães a desenvolver o vínculo familiar, o vínculo entre a mãe e o filho. Porque lá nós temos mães que às vezes só ficam no celular e a gente fala, não, agora não é hora do celular, agora é hora de você brincar com seu filho. Porque às vezes é muito mais fácil colocar a criança em frente à televisão, colocar a criança em frente ao celular, do que sentar e brincar com ela. E o que desenvolve o amor, o que desenvolve o vínculo, é essa convivência, essa troca, nós vamos conhecer a criança através da observação. Na hora do brincar, ela revela muita coisa pra gente. Então nós temos que aprender a usar o nosso tempo para dedicar o amor às nossas crianças, com amor, com carinho e sem pressa, principalmente sem pressa. Nós vamos aprender com ela, porque nós temos que lembrar que elas são espíritos vindo, às vezes, muito mais evoluídos que nós mesmos, né? Então essa era a nossa lição para hoje. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos traga sempre paz, saúde ao nosso coração. Que assim seja.